Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Passado o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, foram Maria Madalena e outra Maria visitar o sepulcro. Eis que se deu um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. E depois, continua São Mateus, dirige-se às mulheres e diz-lhes: Vós não temais, porque sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor esteve depositado. E já dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou, e eis que vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, eis que eu vos disse. Saíram logo do sepulcro com medo e grande alegria, e correram para dar a notícia aos discípulos. Que maravilha este relato que acabamos de escutar. Quis lê-lo por completo, porque aqui está o mistério central da nossa fé. O encontro daquelas mulheres de fé, que amavam profundamente a Nosso Senhor, que não se conformaram com a sua morte, que ainda tinham bem presente aquelas horas passadas da morte de Jesus na cruz, mas quiseram ir ao sepulcro, terminar aquilo que não podiam ter feito, embalsamar o seu corpo, como era habitual nos judeus naquele tempo. E encontram um anjo que anuncia a sua ressurreição, tal como Nosso Senhor tinha anunciado, ressuscitou, está vivo. E este é o grande mistério da nossa fé. A centralidade do mistério da ressurreição não é uma invenção dos discípulos, é, como nós bem sabemos, como diz o Catecismo, um acontecimento histórico. O túmulo estava vazio, estava lá uma pessoa morta, o corpo de Jesus deixou de estar. Quem é que o tirou de lá? Mas não é só isso. O corpo de Jesus foi visto por muitas pessoas. Jesus apareceu ressuscitado. Não só o túmulo estava vazio, como muitas pessoas depois foram testemunhas da sua ressurreição. É o mistério central da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Em que é que nós acreditaríamos? Vamos pedir a Deus Nosso Senhor, portanto, que nos ajude a viver com esta certeza que o Senhor está sempre conosco até ao final dos tempos. Que vive junto a nós. O Papa Francisco, naquela carta tão bonita que quis escrever aos jovens, chamada Christus Vivit, dizia: Ele vive. Devemos voltar a recordá-lo com frequência, pois corremos o risco de tomar Jesus Cristo apenas como um bom exemplo do passado, como uma recordação. Como alguém que nos salvou há 2000 anos. Isso não nos serviria de nada, deixar-nos ir iguais, não nos libertaria. Aquele que nos enche com a sua graça, aquele que nos liberta, aquele que nos transforma, aquele que nos cura e nos consola, é alguém que vive. É Cristo ressuscitado, cheio de vitalidade sobrenatural, vestido de uma luz infinita. Por isso, dizia São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se ressuscitou, isso é o que é o importante nestes dias em que estamos a viver, a 8ª da Páscoa. Se Ele vive, então sim, poderá estar presente na nossa vida, em cada momento, para enchê-la de luz. Mesmo que todos fossem embora, nunca mais haveria solidão nem abandono, porque Cristo nos prometeu: eu estou convosco todos os dias, até ao final dos tempos. Esta é a grande verdade da nossa fé, a grande certeza. Obrigado, Jesus, porque estás vivo. E obrigado, Jesus, temos que agradecer a Jesus, porque esta é a razão da nossa alegria. Quando aquelas mulheres, diz o Evangelho, quando souberam que Jesus tinha ressuscitado, saíram imediatamente do sepulcro com medo e grande alegria, e correram para dar a notícia aos discípulos. Eu gostava que meditássemos neste dia, aliás, neste tempo de incerteza, neste tempo em que estamos todos metidos numa tempestade,
num mar agitado, como o Papa Francisco nos dizia recentemente naquela oração tão bonita da Praça de São Pedro. Gostava que meditássemos e pensássemos se cada um de nós procura fomentar no seu coração, na sua vida, naquilo que transmite aos outros desta virtude cristã, humana e cristã, tão bonita, que é a virtude da alegria. Também nestes momentos está nas nossas mãos ver numa poça de água a lama do fundo, que está lá no fundo, ou a imagem do céu, lá no alto, o reflexo do céu. De certa forma, na nossa vida, na vida dos homens, está sempre misturado o mal e o bem por toda a parte, e nós devemos pedir a Deus que nos ajude a procurar ter sempre o sentido positivo da vida, o sentido otimista, em todas as ocasiões, também nestas dificuldades que estamos a viver. Porque estes dias, que são certamente duros, que têm os seus desafios, são também dias em que nós temos visto à nossa volta tantas manifestações de bondade, de grandeza humana. Há dias contaram uma história muito bonita de uma Teresinha que está à frente de um lar de idosos e quando lá chegou estava uma das auxiliares chefe a chorar e bastante nervosa. E esta Teresinha começou a falar com ela para a tentar acalmar e ela continuava nervosa. Então a Teresinha, que era a chefe do lar, saiu e deixou-a trabalhar. Passou lá amanhã e antes de se ir embora foi à máquina de venda, aquelas máquinas de moedas, e comprou um Kit Kat, um chocolate para a senhora e deixou este presente na recepção. Entretanto ligou para a auxiliar dizendo-lhe que tinha deixado uma coisa importante na recepção à responsabilidade dela, para que tratasse, quando fosse lá buscar, quando pudesse, mas nunca lhe disse o que é que era. E é muito bonito que, quando a auxiliar passou pela recepção, viu aquela coisa importante que tinha ficado para ela, afinal de contas era só um chocolate, mas comoveu-se e escreveu uma mensagem que passo a ler e que dizia assim: 1000 perdões por ter desabafado à frente da doutora esta burra velha, quando a pressão e a responsabilidade da doutora é bem maior, e principalmente nesta fase. Porque também já existem infecções neste lar, pessoas infectadas. Não imagino o que é estar no lugar e posição da doutora, mas faço uma pequena ideia. Não tenho que perder o seu precioso tempo comigo, e mesmo assim foi impecável. Obrigada pelo miminho que me confortou o estômago, mas principalmente o coração. Foi uma querida. Prometo que não abandono o barco, até porque não sou de virar costas às batalhas e porque respeito quem confia em mim. Uma santa noite e bem-haja. Bom fim de semana e bom descanso, pois bem merece e precisa. Um beijinho. É muito bonito ver este sinal, pequenos gestos que nós podemos fazer à nossa volta e que tornam as pessoas alegres. Jesus, pergunta-te, Jesus, eu estou habitualmente alegre? São Tiago dizia, se não estás alegre, certamente é porque existe Se não estás alegre, reza. Se estás triste, reza. E São José Maria também dizia, em alguma ocasião, se estamos tristes é porque existe algum obstáculo entre Deus e nós. Teríamos que rezar mais. Teríamos que desabafar com Deus. Teríamos que lhe contar a nossa vida, os nossos problemas, olhar para a cruz e pensar que está ali Jesus a sofrer por nós. Não houve maior dor do que a dele, do que a de Jesus. Mas nessa cruz, depois da cruz, vem a ressurreição. Também depois das nossas tristezas, das nossas dificuldades, vem a alegria de quem se pode unir através de algum sofrimento mais pequeno ou maior à cruz de Jesus. Vamos procurar ser transmissores da alegria dos filhos de Deus à nossa volta. A alegria deve ser transbordante, a alegria dá asas, a alegria simplifica os problemas, a alegria vem dessa união profunda com Deus, a alegria é contagiosa, por isso aquelas mulheres, ao verem Jesus ressuscitado, foram imediatamente cheias de alegria comunicar esta novidade aos apóstolos. Pois sabemos nós, fundamentados, unidos a Deus Nosso Senhor, sabemos nós transmitir a alegria dos filhos de Deus a todos que estão à nossa volta. Que eu seja capaz, fazemos este propósito hoje, de fazer felizes as pessoas que estão à minha volta.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.